Boa tarde, meu nome é João Paulo, eu sou de origem francesa, mas cada dia mais me estou tornando brasileiro, com humildade e orgulho. Eu conheci a George Lucas no início por os filmes deles, não por a filosofia. Agora eu comecei a estudar um pouquinho. Estudei, talvez conheça as obras um pouco de Medzaros, não através da leitura que fiz de suas obras, mas das observações, através da internet, do que está acontecendo nos processos revolucionários, por exemplo, em Venezuela. Quando eu escuto as reflexões do presidente Chávez, ele cita várias vezes também a Fidel, dizendo que a sobreexistência da humanidade no século XXI vai se jogar em uma batalha de consciência. Se jogar uma batalha de consciência. E, como sabemos, a consciência tem diferentes níveis. O nível da opinião, o nível dos fatos, o nível científico, o nível teórico. Essa batalha, uma batalha que o movimento da esquerda, o movimento popular tinha perdido nos anos 70, que as teorias neoliberais tinham vencido, dentro mesmo do movimento da esquerda, dentro mesmo do bureau político da União Soviética. As teorias neoliberais foram aceitadas e o marxismo dogmático foi desfeito. O marxismo soviético e os outros tipos de formas de protestações, incluso a social-democracia, foram vencidos teoricamente. Agora, a história testou o neoliberalismo fracassou, e eu acho que podemos começar a tomar uma contraofensiva no nível teórico sobre com essa crise do capital. A batalha teórica vai nos permitir de construir projetos, fazer análise concreta de situação concreta e de permitir de ter proposta que nos permitem vencer na luta política, econômica, social. Muito obrigado. Por favor, se apresentem. Bom, professor, meu nome é Lucas, eu sou graduado em História, e a questão é a seguinte: o senhor mencionou que o caso boliviano é um processo anticapitalista que tem se afunilado para a entranha marxista, né? Eu gostaria que o senhor ampliasse a questão falando sobre a questão da praxis política marxista pautada no segmento social, como é o indigenista, né? E como o senhor observa a perspectiva disso. Boa tarde, meu nome é Malcolm, eu sou estudante aqui da USP. Eu estou meio confuso, professor, porque eu estou provocado por algumas coisas. O senhor foi muito provocativo. E estou agora autorizado a fazer a pergunta, até pela mesa de ontem, sobre ideologia e sobre o livro do professor Medzaros. Eu estava pensando na seguinte situação aqui. O senhor citou Bolívia, citou Venezuela. Não são países em revolução, não estão em revolução. Agora eu vou considerar o seguinte. Eu vou considerar que, assim, não vou me focar no desenrolar da história em cima de contradições. Eu vou me focar em cima de uma insatisfação qualquer, supostamente resultante ou ligada ao próprio desenrolar da história. Não vou caracterizar como contradições. Até por conta das diferenças que existem entre as pessoas. Aí eu vou supor que, em dadas circunstâncias, um grupo ou grupos sejam capazes de mobilizar as insatisfações numa circunstância e causar algum momento de algum tipo de ruptura, sem se preocupar em dizer isso é uma ruptura, e com esse momento tentar inaugurar um andamento novo. Não me saiu da cabeça durante todas as falas
a tese do Benjamin, que ele recomenda que o materialismo não esqueça a teologia. E eu sei que a professora já trabalha bastante isso, já trabalhou bastante com Michel Levy também. Então, eu fiquei pensando nisso. Num caso desse, não terá havido uma teoria da revolução. Talvez não tenha havido uma revolução. E não terão existido intelectuais revolucionários. Ou os revolucionários estão se fazendo durante a revolução, e é a teoria do Firret. Eu queria que o senhor desenvolvesse um pouquinho, se for possível. É uma suposição. A partir daí eu estou montando uma reflexão minha. Tudo bem? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu chamo Bernardo, sou estudante de Física aqui da USP e também sou militante da Liga Estratégia Revolucionária. Eu primeiro gostaria de saudar, e acho de fato muito importante a defesa que o professor Emir Sader fez da atividade militante, da questão política. Hoje acho que a gente costuma ver na juventude um certo preconceito com relação à política, à militância. Eu acho de fato muito importante a intervenção que fez o professor. Eu gostaria também de colocar uma diferença em debate, que é justamente na linha do último professor que interviu, mas sobre a questão dos marxistas hoje, o risco que acho que a gente não pode correr de ficar atado com essa esquerda latino-americana, representada pelo Chaves, Evo, enfim, e outros setores. Eu acho que é fundamental que, claro, hoje ter muita criatividade, saber analisar o fundamental das contradições sociais e saber dialogar com toda a ampla base social que hoje esses governos têm. Isso é fundamental e isso hoje não existe muito. Só que, ao mesmo tempo, eu acho fundamental também que se coloque alguns limites que, na minha opinião, são muito importantes que esses governos têm. Por exemplo, a questão da propriedade privada, a questão de longe de governarem abolindo a propriedade privada, governam num sentido mais conjunto com setores capitalistas e tudo mais. Eu acho que, por exemplo, o exemplo que teve da fábrica Sanitários Maracá, onde alguns trabalhadores que ocuparam a fábrica em luta por melhores condições de trabalho foram reprimidos duramente pelo governo Chaves, eu acho que é um exemplo dessa contradição que existe nesses governos. E hoje vejo isso muito importante, justamente pelo aprofundamento, enfim, que não se aprofundou ainda, mas na crise que a gente vive hoje do sistema capitalista. Eu acho que essa contradição entre a apropriação privada do trabalho de toda a classe trabalhadora, do trabalho coletivo, eu acho que essa contradição tende a se expressar mais e esses governos tendem a ser incapazes de responder a isso. Pelo contrário, acho que a gente tem que ir no sentido de organizar cada vez de maneira mais independente, enfim, a classe trabalhadora e diversos setores da população. Então, gostaria de colocar essa diferença em debate, que, por favor, aprofundasse. Também gostaria rapidamente só de convidar, a gente está com um projeto editorial que chama Iskra, ali na frente, quem tiver interesse em conhecer. Certo? Obrigado. A partir da questão, ou não é revolução que está acontecendo nesses países que a gente mencionou, mais particularmente a Bolívia? É a revolução contemporânea. Estou esperando revolução é o quê? É o assalto ao Palácio de Inverno? É a longa marcha do Mao Tse-tung? Toda revolução é nova. O Gramsci já falou que a Revolução Russa foi uma revolução contra o capital. Na aparência, na forma, negou o projeto que o Marx tinha. No conteúdo, ele retomou, sob forma diferente. Cuba era a coisa mais heterodoxa possível. A Revolução Chinesa, então, nem falar. E desembocar em dinâmicas anticapitalistas, independente do que tenha acontecido depois. Precisamos avaliar qual é o período histórico que a gente está vivendo. É um período histórico diferente, marcado por 3 enormes processos regressivos. Primeiro, passagem de um mundo bipolar ao mundo unipolar sob hegemonia imperial norte-americana, que é uma puta de uma virada regressiva. Não analisamos todas as consequências disso, né? Segundo lugar, passamos de um ciclo longo expansivo do capitalismo a um ciclo longo recessivo que continua. Não sei se o capitalismo vai sair disso algum dia. Terceiro lugar, passamos de um modelo regulador, keynesiano, bem-estar social, ao modelo neoliberal. Então, são regressões brutais na chamada correlação de forças entre as forças capitalistas e anticapitalistas. Então, nós estamos discutindo hoje a luta de superação do neoliberalismo. É uma etapa histórica diferente da luta anticapitalista? Acho que não, mas vamos ver.
A luta nesses países é para construir uma alternativa pós-neoliberal que tenha uma dinâmica anticapitalista. O neoliberalismo levou a mercantilização aos seus máximos limites. Construir uma superação do neoliberalismo é desmercantilizar. Desmercantilizar, de alguma maneira, é socializar. Vamos ver que forma vai assumir a socialização. Esfera pública, universalização de direitos, etc. Tal. Estamos longe disso ainda, mas são primeiros passos. Hugo Chávez fala do socialismo do século XXI, colocando o tema, muito bem. Agora, não temos ilusão. O que tem lá é um enorme processo de estatização de empresas. Não é porque é comprada. Toda forma de expropriar a burguesia é boa. Se tiver dinheiro, paga mesmo. Tá. Mas o problema é que não tem participação dos trabalhadores. O principal problema do socialismo do século XX é que foi estatização dos meios de produção e não socialização. Também não vamos exigir tudo nessa hora. Nós estamos numa defensiva, além de tudo, com uma crise capitalista internacional recessiva pesada em cima. Agora, são formas embrionárias de uma alternativa que quer ter uma dinâmica anticapitalista. A prática, a extraordinária transformação ideológica e cultural do movimento indígena é que era um movimento que passou a ser vanguarda do antineoliberalismo. Eles que evitaram a privatização da água, do gás, etc. Tal, e estão dirigindo um processo que está construindo um Estado novo. É um Estado socialista, vamos ver. Se for na Bolívia, necessariamente ele vai ser comunitário, vai ser autonomista, porque são as formas de vida desses povos, né? Então são formas novas. Quando alguém fala, não podemos nos ater, nos amarrar, o marxismo não pode se amarrar a esses processos. Eu acho que é o contrário, esse processo não pode se amarrar ao marxismo tradicional. Tem que usar o marxismo, a metodologia do marxismo para criar novas coisas, novas alternativas, né? Então eu acho que temos que acompanhar esses processos com modéstia também. Porque não foi o movimento operário tradicional da América Latina, no México, no Brasil, a gente tem que estar liderando esse processo. Não foi a esquerda tradicional que está liderando esse processo. Por razões que a gente já mencionou de alguma maneira. Mas são outros sujeitos históricos cuja dinâmica anticapitalista está em disputa. Tem muitos problemas na Venezuela. Abram a página do Centro Internacional Miranda. Eu tive num seminário lá, a primeira vez em 10 anos, toda a esquerda, digamos, bolivariana, todas que criticam o processo, de dentro do processo, fizeram um seminário lá, com uma enorme quantidade de críticas, enorme, inclusive essas que estão colocadas aqui. O peso da economia privada na Venezuela hoje é mais forte do que era antes, quando o Hugo Chávez subiu. Porque ele privatizou? Não. É porque é um desenvolvimento econômico e a burguesia privada também acumulou loucamente. Então é uma coisa muito complexa, né? Não é tão simples assim. Agora o problema é saber a dinâmica e que hegemonia está em disputa, quem está avançando nessa hegemonia. Dizer que é anticapitalista não é hoje, mas está numa dinâmica fortemente antineoliberal que pode gerar uma dinâmica anticapitalista. Então é um processo novo, não vamos vir com esquemas pré-estabelecidos que não funcionam bem. Não é o tema da propriedade privada. Eu acho que é o tema da hegemonia, da construção de uma socialização dos meios de produção. Hoje é uma questão em disputa. Como vocês podem ver, a última entrevista muito importante do Álvaro Garcia Lineira está no site da Carta Maior. Ele fala, a burguesia politicamente está derrotada, mas economicamente não. Tem um poder de veto brutal, econômico, na Venezuela menos, na Bolívia mais, no Equador também tem. Então é uma disputa que se dá de maneira diferente do que classicamente se deu. No período histórico atual, não vai haver processo de insurreição que chegue ao poder, porque a correlação de força militar hoje é brutalmente desfavorável. O fato é que a única potência hegemônica mundial militar é os Estados Unidos e tem um controle de relações de força militares muito forte. Não seja justa a luta armada e a insurreição. Se for possível, é melhor, porque ela destrói pela raiz o próprio Estado burguês. Mas, na verdade, hoje ela não é viável. Então, a nova estratégia da Bolívia e Equador combina insurreição popular, saída eleitoral e refundação do Estado. Quer dizer, não se detém na forma tradicional da eleição e da transformação da sociedade com o Estado como ele existe. Refunda com um bloco social novo. Então, eu acho que é um processo revolucionário de mudança de poder, de relações hegemônicas, que é preciso acompanhar, um processo de longa disputa. Não é um processo que se destrói a burguesia de uma vez só, não há força para isso. Nem na Venezuela, que tem um poderio militar, um poderio econômico forte na mão do Estado, nem lá está sendo destruído. É um processo de disputa mais longa no tempo. Só um dado, não vou falar sobre universidades, pode falar. Claxo é um centro com 270 centros de ciências sociais em toda a América Latina, 21 países, crescendo, etc. Só quero dar um caso único, desde que eu estou lá há 3 anos, um centro de ciências sociais, um centro pediu desvinculação de Claxo. Departamento de Ciência Política da USP. Ideologicamente muito significativo. Não está interessado, parece que a posição dele na greve não foi das mais solidárias, mas não quer saber de Claxo.
Está muito bem, está muito bem. Nós somos um pensamento crítico de esquerda, priorizamos Centro-América, Caribe, Bolívia, Equador, etc. Então, não tem nada que fazer esses caras aí mesmo. Né? Então é um sintoma de algumas coisas. É um nicho pequeno, mas talvez seja mais do que isso. Eles podem responder com mais qualificação. Né? Bom, eu queria primeiro falar um pouquinho sobre a questão da universidade. É difícil e, ao mesmo tempo, é super fácil falar isso, né? Porque acho que é meio unanimidade aqui, consenso que eu vou falar. Mas, enfim, vou falar um pouquinho o que eu penso sobre o que está acontecendo hoje. Né? A universidade, nós estamos lutando muito por uma universidade pública e eu acho que nós estamos assim, vendo os estertores dessa universidade pública. Né? Metade dela se vende diretamente para o capital, criando tecnologias necessárias para acumulação, e a outra metade faz ideologia para esse capital, que é essa, vamos dizer, esse segmento, né, da sociologia, da filosofia, das humanidades, né, que está completamente comprometida com o capital. Então, não acho que a gente tem que ficar aqui se lamentando diante desse quadro. Né? Eu acho que isso está muito claro o que está acontecendo. Né? Eu vi recentemente uma experiência na Unesp que me entristeceu, mas não me surpreendeu. Né? A criação de um instituto de relações internacionais, alguma coisa assim, né? Mas é um instituto para a produção de ideias necessárias, né? Vamos dizer, a angariar simpatia para o capital, para os Estados Unidos, para a política externa norte-americana, enfim. Né? Quem não está enquadrado nisso, que é uma minoria, ou vai se lamentar, ficar se lamentando, ou vai realmente lutar para aquilo que realmente é necessário. Agora, o que tem de novo dentro dessa universidade? Né? O que ela está criando de novo? E que me parece que a gente tem que ficar de um olho muito aberto em relação a isso. Né? Essa política de inclusão social que a universidade está criando, o governo federal está criando e as universidades públicas estão tendo que desenvolver políticas para atender a isso, né? Que é a inclusão de estudantes de baixa renda dentro da universidade pública, que trazem uma série de demandas que a universidade pública não é capaz de atender. Ou seja, a luta de classes que nós estudávamos dentro da universidade, ela está entrando dentro da universidade. E me parece que a experiência que eu vivenciei em 2007 e que tem se agravado é exatamente isso. Um contingente cada vez maior de alunos, estudantes de baixa renda, entrando em cursos deficitários como sociologia, como filosofia, como pedagogia, porque esses alunos, né, não vão entrar em medicina, agronomia, veterinária, né, porque esses são cursos da elite. Então, esses estudantes estão trazendo uma reivindicação que a universidade não vai ser capaz de resolver. Ou seja, como é que fica isso? Esse é o dado novo que está dentro da universidade e o movimento estudantil que tem tomado a rédea disso, porque o movimento de professores... Que movimento? Isso ficou na história, né? Quer dizer, professores... Né, estão completamente comprometidos aí com os seus financiamentos, né? Bom, absolutamente se lixando para esse tipo de coisa. Os funcionários estão divididos. Agora, o movimento estudantil é que tem tomado a rédea disso. E eu trago aqui o recado para o movimento estudantil que tome, vamos dizer, atenção em relação a isso. E esses estudantes, nem sempre eles são
conscientes, absolutamente conscientes das coisas que estão acontecendo aqui. São estudantes que estão entrando nos cursos deficitários, cursos noturnos, que estão dando um valor imenso para aquilo que está sendo dado para eles, essa oportunidade de entrar na universidade pública indigente que está sendo oferecida para eles, tá? E que não são estudantes conscientes. Então, é isso que eu acho, alguns não são. Eu diria que a maioria não é. É claro que, vamos dizer, estudantes que estão ocupando, que estão dentro das moradias estudantis, né? Estudantes que estão perdendo bolsa alimentação, estudantes que estão perdendo aí bolsa que lhes permita a fixação na universidade pública. Esses estudantes estão reivindicando algo, né, que a universidade pública não vai ser capaz de resolver. Então, esse é o dado novo para mim. O dado de que a universidade pública já deixou de ser pública há muito tempo, isso não é novo. Tá? Isso não é novo. Então, isso nós temos que... Não acho que a gente tem que deixar a peteca cair, nós temos que continuar lutando pelo o que restou dessa universidade pública, tá? Porque nós somos um nicho pequeno, mas barulhento. Então, a gente tem, sim, que continuar discutindo a respeito disso. E denunciando, reivindicando e lutando. Quanto à questão, vamos dizer, da questão vamos dizer, de abrir a história, acho que o Ricardo falou isso de uma forma muito interessante ontem, no final da fala dele, a necessidade que nós temos de abrir a história. Eu acho que o trabalho do Mesaros, ele faz muito isso. Né? Quando todas as ideias, né, e essa resignação, essa apatia que nós vemos na sociedade, parece que nós estamos vivendo, vamos dizer, uma sociedade para a qual não há alternativa. E isso não é uma palavra sem sentido. As pessoas estão expressando isso. Né? Elas não estão lutando por mais nada. Nós vivemos um mundo que traz tudo pronto e não temos nada para fazer. Mas é claro que isso daí não dá para a gente generalizar. Existem, vamos dizer, dimensões dessa sociedade que estão nos mostrando que é possível abrir essa história, sim. É possível lutar por um mundo substantivamente diferente. Uma alternativa radicalmente diferente dessa que nós vivemos. Eu acho que a obra do Mesaros tem essa propriedade. Ele não faz a crítica simplesmente. É aquela crítica que te joga no chão, que te pisa em cima e que não te dá saída. Então, aquilo que eu falei, que eu procurei um que fazer, eu não achei de fato. Porque não há um modelo de saída na obra dele. O que há é, vamos dizer, um instrumental fantástico para a gente repensar todas essas mudanças que estão acontecendo, aquilo que o Emir falou, nós estamos vivendo num mundo, nesse momento, muito diferente, né, do mundo do século XIX. Mas a luta de classes ela está mais viva do que nunca. As contradições sociais, né, elas estão mais acirradas do que nunca. Agora, existem, vamos dizer, alguns, como eu falei, dimensões da sociedade que nos permitem ver uma luz para ter uma luta mais, um enfrentamento maior em relação a isso. Eu diria que os movimentos sociais hoje, movimentos sociais de massa, movimentos sociais classistas, né, são, vamos dizer, o que há de mais, vamos dizer, avançado em termos de enfrentamento político em relação ao capital. Não são os partidos políticos, são esses movimentos sociais. É o que há de mais radical em termos de enfrentamento político. Não é necessário estar dentro de um partido para ser político. Né? A política é a instância fundamental da luta de classes, assim como a ideologia, como foi discutido ontem. Então, eu acho que movimentos sociais, né, como esses que o Emir colocou, dentro e de uma certa forma eu discordo dele,
né, nesse sentido. Eu acho que o movimento social é um movimento político por excelência. Isso é muito discutido por Marx num texto dele, que para mim é uma pérola, que se chama Glosas Críticas e Marginais contra o Rei da Prússia. Ele discute de uma forma magistral o significado pleno e limitado da política ao mesmo tempo, né? Enfim, é um pouco isso. Eu acho que os movimentos sociais, eles abrem, movimentos sociais com não movimentos com causas específicas, movimentos sociais que têm, fundamentalmente, né, a luta de classes como, vamos dizer, o seu aspecto central. Esses movimentos, me parece que dão uma abertura para a história. Tá?